Olá, meus amigos, estamos começando mais um pós-planejamento. Estou gravando esse vídeo na noite de sábado, são 18h22 agora. E acabou agora o último jogo da segunda rodada da Euro. Então eu estou aproveitando as rodadas da Euro para a gente poder conversar, né? E estou dando um foco um pouco maior para a Euro também. Eu acho que está todo mundo um pouco focado na Euro, né? Então eu trabalhei 18 mercados desde o dia 19, quando começou a segunda rodada da Euro, até agora no último jogo da Bélgica com a Romênia. Vamos conversar um pouquinho sobre esses jogos, depois a gente volta para falar sobre os outros campeonatos, pode ser? Quero saber de novo, já vou perguntar para você como é que foi a sua segunda rodada da Euro, como você tem trabalhado, seus resultados. Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Não consigo às vezes responder todo mundo, tem sido uma maratona, mas eu leio todos os resultados, tá? Os resultados, eu leio todos os comentários. Vamos lá. Começamos com Croácia e Albânia. A Albânia jogando de uma maneira mais reativa, surpreendeu a seleção da Croácia saindo na frente aqui, né? Um jogo onde a Croácia, na minha opinião, não tinha um domínio, era um pouquinho parecido com o da Ucrânia, com a Romênia, era uma posse sem muito domínio, e aí a seleção da Albânia num contra-ataque, puxou o contra-ataque e marcou o primeiro gol, né? Depois a Croácia virou o jogo e tomou um empate no finalzinho. Eu trabalhei o mercado de over 2,5 nesse jogo, tá? Meu tablet tá reconhecendo alguma coisa na minha voz aqui. Eu trabalhei o mercado de 2,5 nesse jogo. Foi a primeira, se eu não me engano, foi um dos primeiros mercados de over que eu trabalhei na Euro. Posso estar enganado, tá? Mas eu trabalhei o over 2,5 e consegui pegar esses dois gols aqui da Croácia. O que eu me arrependo muito de não ter feito nesse jogo? Me arrependo bastante de não ter buscado uma alavancagem no final, tá bom? Eu que tenho um estilo mais agressivo, principalmente em lucro, já estava em lucro do over aqui, poderia ter buscado um lei aqui a Croácia, tô com a República Tcheca na cabeça. Poderia ter buscado. Se eu acreditava nesse empate, não muito, mas não cabe a mim acreditar. A cotação estava muito baixa, daria para ter buscado, ter especulado esse empate da Albânia, então fica um ponto negativo. O ponto positivo foi ter trabalhado no over à frente, talvez pela primeira vez, se eu não me engano, acho que foi pela primeira vez, né? Inclusive essa segunda rodada eu trabalhei bastante esse mercado de gols. Alemanha e Hungria foi o segundo jogo que eu trabalhei, consegui buscar um back Alemanha, não estava cheio no mercado, já tinha vendido um pouco das minhas posições, mas foi um back confortável, né? Se a gente olhar aqui, depois de um início ali um pouco assustador da Hungria, a Alemanha tomou conta do jogo, tomou conta da marcação e conseguiu fazer. Estou olhando para cá porque o monitor, eu configurei a tela aqui, o monitor está lá do outro lado, né? A tela do SofaScore. Então, para mim, foi uma entrada passível de ser pega aqui esse gol da Alemanha. Eu já tinha vendido um pouco das posições, não consegui pegar tão cheio no mercado. Peguei o gol e fechei, tá? Não segurei até o final. Depois tivemos Escócia e Suíça. Deixa eu me lembrar o que eu fiz nesse jogo. Eu acho que. Ah, tá. Eu peguei o gol de empate da Suíça. Foi um padrão muito forte de superioridade. Muito, tá? E esse gol eu peguei em back Suíça. Freebetei, tirei um pouco de lucro para mim. Se a Suíça tivesse virado esse jogo, teria pagado muito bem, tá? Eu acho que essa segunda rodada, alguns jogos deram uma leitura muito clara. O da Alemanha foi relativamente claro. Esse da Suíça, depois que a Escócia recuou totalmente sem contra-atacar, também foi uma leitura muito clara. E aqui, com o lucro, eu tentei buscar essa virada da Suíça e não veio, tá? No dia 20, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Comecei trabalhando Eslovênia e Sérvia, exatamente. Esse jogo eu consegui pegar um empate da Sérvia no final, não estava dentro desse gol aqui da Eslovênia, mas busquei uma recuperação da Sérvia no final e trabalhei o over à frente, over 1,5. Por quê? Mesmo no 0-0, né? A gente comenta no BDM, o jogo 0-0 é difícil de trabalhar gols, mas nesse jogo especificamente valia muito pela classificação, né? Tanto é que com a derrota depois do primeiro gol, que abriu ainda mais o jogo, a derrota para a Sérvia praticamente eliminaria a Sérvia. E aí ela foi buscar um gol com o Jovic no último lance, numa situação de cabeça.
E eu trabalhei também, tive um lucro na recuperação de resultado no Match Odds. Não foi um lucro absurdo, porque eu não estava em lucro no jogo. Eu entrei somente para tentar buscar nesse final uma recuperação. E também trabalhei o over à frente. Então foi meu segundo over na Euro ali, naquele jogo da Eslovênia com a Sérvia. Até então estava tudo bom. Vou falar como é que foi daí para frente, tá? Depois, eu tô com os resultados na minha frente aqui, por isso que eu tô falando com vocês. Depois eu fiz o jogo da Dinamarca com a Inglaterra. Acho que foi um jogaço de comadre, tá? Eu não dei nenhum clique nesse jogo. Tá aqui com o resultado zerado. Acho que eu entrei e saí na mesma odd. Eu não tô enganado, acho que foi isso mesmo. Eu entrei e saí na mesma odd, no mesmo preço. Foi um jogo que praticamente eu não cliquei. Ou eu deixei totalmente free betado. Acho que eu deixei... Ah, tá. Eu deixei totalmente free betado. Eu cliquei sim. Esse jogo foi o seguinte. Depois que a Inglaterra marcou, ela repetiu o mesmo... Eu vou lembrando porque tem muito jogo que eu tô trabalhando, né? Esse jogo, para quem tá me acompanhando no Instagram todos os dias, a Inglaterra marcou e repetiu o mesmo comportamento que teve contra a seleção da Sérvia. Recuou. Então, a Dinamarca partiu para cima. Eu peguei esse gol da Dinamarca a favor da Dinamarca, num back, e freebetei a posição. E deixei correr totalmente freebetado até o final. Então, se a Dinamarca tivesse virado, ia ser um lucro muito forte, mas acabou ficando no 0-0. Porém, segundo tempo foi um segundo tempo de comadre. Se eu tivesse talvez um pouquinho mais de malícia, eu teria tirado um pouquinho de lucro para mim. É aquela coisa, eu não preciso deixar em free bet tudo, né? Posso colocar alguma coisa no bolso também para ir acumulando gordura. Ao longo da competição, principalmente essas competições grandes, o que acontece? Quando a gente começa em prejuízo, a gente já tem que fazer uma gestão mais organizada. Você não pode ser tão agressivo em determinados momentos, né? Quando você começa em lucro, e foi o caso da minha primeira rodada, né? Eu tô numa situação muito boa na Euro, eu já tô me comportando de uma maneira mais agressiva. Então eu tô buscando mais situações de alavancagem. Quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo isso. E tô me soltando um pouco mais no mercado de gols. Tô usando uma stake maior no mercado de gols, né? Essa Euro. E tô me soltando um pouco mais. Por quê? Porque eu tô numa situação bem mais ascendente. A tendência é dar uma caída, né? O outro jogo foi Espanha e Itália. Esse aqui eu acho que eu trabalhei muito mal, tá? Eu fiquei num prejuízo pequenininho no Match Odds, eu não peguei o gol da Espanha. Eu acho que meu maior erro foi não ter pego esse gol da Espanha, tá? Eu cacei esse gol no primeiro tempo, não consegui encontrar. No segundo tempo eu acho que já tinha padrão para se manter e eu não me mantive. Acho que foi um erro aqui, tá? Mas tinha um cheiro danado de jogo de comadre também, de 0-0. Tanto é que o gol do Calafiore da Itália foi contra. Da Espanha, né? Foi um gol contra do Calafiore da Itália. E eu não me posicionei mais nesse jogo, foi só mesmo um prejuízo aquele match odds. No outro dia, no dia 21, vamos falar sobre Eslováquia e Ucrânia. Esse foi o melhor jogo da Euro para mim até agora, onde eu fiz o meu melhor lucro, maior lucro e melhor lucro. Né? Foi o meu melhor dia também, esse dia 21. Comecei trabalhando em Eslováquia e Ucrânia e foi o seguinte, eu não peguei, se eu não me engano, deixa eu tentar me lembrar, tá? Porque é muita coisa. Deixa eu ver se eu consegui pegar esse gol da Eslováquia aqui. Ah, tá. Esse foi aquele jogo do erro de mercado. Eu não entrei até então no mercado porque a Ucrânia era recuada. Vocês podem ver aqui que a gente tem um gráfico da Ucrânia recuada, da Eslováquia melhor. Eu não entrei porque, naquele momento, a Eslováquia decidiu fazer um jogo propositivo. Quando a Eslováquia decide fazer um jogo propositivo, ela abre para a Ucrânia a chance de jogar de uma maneira que ela gosta, que é uma maneira reativa. E aí, automaticamente, o jogo fica perigoso. Tanto é que a Ucrânia estava tendo contra-ataque. Eu falei, não vou clicar. Numa falta muito da perigosa na frente da área da Ucrânia, para a Eslováquia, o mercado tampou a descer. E aí, apareceu um valor para eu entrar muito bom. Porque, vamos supor, a Ucrânia está aqui. Né? Então a cotação está ali mexendo lateralizada. A Eslováquia arrumou uma falta muito perigosa, era uma falta de gol. Tendenciosamente, essa cotação da Ucrânia tinha que fazer o quê? Subir. Quanto mais alta a odd, menor é a probabilidade de vitória. Se tem uma falta perigosa contra a sua seleção, a sua cotação tem que fazer o quê? Subir. O que aconteceu com a cotação da Ucrânia? Ela desceu. Muito. Não foi pouco, muito. Eu pensei, mas não faz sentido. Numa falta tão perigosa, você ter o mercado descendo? Aí eu carreguei a mão. Cheguei a me expor ali com 75 mil libras, $1.000. Eu já tive conta em libra, hoje em dia em dólar. 75 mil dólares contra a Ucrânia. Acho que foi a minha maior exposição nessa Euro. Por quê? Porque não fazia sentido, né?
Bateu o livre bateu na barreira, a bola saiu para a lateral, eu já estava me preparando ali para ver o que eu ia fazer, para manejar aquela posição. Não é fácil fechar uma posição tão grande como essa. Aí, do lateral, deu o gol da Eslováquia. Foi uma jogada para dentro da área e deu gol. E peguei cheiaço. Já tinha me pagado muito bem. Olhei no intervalo a situação do grupo, porque a Ucrânia tinha perdido de 3-0 para a Romênia e ia perdendo para a Eslováquia de 1-0. A situação da Ucrânia era péssima. A Ucrânia tinha que dar um jeito de virar aquele jogo, mas, de novo, a Ucrânia ia ter que fazer um jogo que ela não gosta, que é o ofensivo propositivo. E ela fez, olha ali no segundo tempo. O que eu fiz? Agressivo, que eu já estou, com lucro no jogo, coloquei uma parte do lucro, a favor da Ucrânia. E aí consegui buscar uma virada. E além desse lucro a favor da Ucrânia, eu também entrei no over à frente e também busquei uma stake de over ali. Né? Entrei numa cotação próxima de 2, então me pagou praticamente uma stake. Foi até então o melhor jogo para mim na Euro. Fiz um lucro muito interessante e estava tudo, né? Foi tudo indo bem. O outro jogo do dia foi Polônia e Áustria. Foi no mesmo dia? Foi, né? Foi. Polônia e Áustria, tá aqui, ó. Esse jogo aqui não tinha como ficar de fora desse back Áustria, não é? Pois eu consegui. Eu consegui ficar fora do back Áustria. Eu acho que eu não... Ou se eu não consegui, se eu fiquei de fora, se eu não fiquei de fora, eu acho que eu peguei bem reduzido, porque o meu lucro aqui no Match Odds está pequenininho. Provavelmente eu peguei alguma coisa nesse back Áustria, que é uma posição muito tranquila. Se eu não peguei cheio, foi erro meu, mas eu acho que eu peguei um pouco vazio. E aí, eu acho que eu tentei buscar uma recuperação da Polônia, que até veio no gol do Piontek, mas a Polônia não conseguiu virar o jogo. Depois acabou tomando 2 gols no final. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu joguei boa parte do meu lucro, que não deve ter sido grande, fora, tentando buscar uma virada da Polônia. Tá? E nesse jogo, eu também me posicionei no over à frente. Então foi o 1, 2, 3, foi o quarto jogo na Euro que eu me posicionei em gols, com resultado positivo. Consegui buscar aqueles 2 gols ali da Áustria. Tudo ia muito bem no mercado de gols. Tá? E aí teve Holanda e França. Esse aqui não me enganou. Saí com um prejuízo pequenininho no Match Odds. Né? Cheguei a buscar um lei a seleção da Holanda no início, mas estava muito perigoso, com muitos contra-ataques nessa região aqui. Ó. E aí eu fechei a posição e não entrei. Fiquei até o final sem mexer no mercado. Por quê? Achei que era um jogo de comadre e acabou sendo. A Holanda até teve um gol e eu achei que... Não sei se foi tão bem anulado assim. Tá? Não sei se o goleiro chegaria, mas enfim, é regra, né? O atacante atrapalhou o movimento ali de relapso do goleiro. Então esse foi então o meu dia 21. Melhor dia então da Euro para mim até ali, tá? Acho que a melhor situação foi não ter mexido realmente nesse jogo da França com a Holanda. No dia 22, que é o dia de hoje, foi o meu pior dia da Euro. E eu já vou, como eu tô fresquinho aqui na minha cabeça, eu já vou contar para vocês. Tá rolando aqui o Brasileirão. Vamos falar sobre Geórgia e República Tcheca. Esse jogo, eu trabalhei o Match Odds. O tempo todo nesse jogo, a cotação da República Tcheca estava amassadíssima, né? Esmagadíssima. E isso fez com que eu não quisesse trabalhar contra eles, mesmo em situações boas da Geórgia, que aconteceu em alguns momentos, né? Porque não tinha, assim, condição de ficar brigando com o mercado. Eu estive a favor da República Tcheca no início, não consegui pegar o gol. Quando eles respiraram, eu falei, tô fora. Também não quis inverter a mão, porque mesmo não jogando tão bem, a cotação não mexia tanto. Mas tudo bem, ela estava ali próximo de 5, alguma coisa, 4 pontos. Quando começou o segundo tempo, nessa região aqui, ó, aqui, nessa região aqui, bem no início, não sei se faz também para vocês isso aqui que faz para mim, mas enfim, aparece, acho que aparece sim. A cotação da República Tcheca teve um comportamento parecido com a da Ucrânia. Começou a descer. E não tinha explicação, porque olha aqui no início, ó, não tem nada aqui. Tá vendo? No início não tinha nada. Era só posse. E a Geórgia até que se defendia bem. E o mercado descendo, o mercado descendo, o mercado descendo, não fazia sentido. Mas nessa vez eu não entrei. Por quê? Porque a Geórgia não estava com comportamento agressivo como estava a Eslováquia contra a Ucrânia. A Geórgia já estava pensando na classificação, pensando em tentar classificar, né? E aí recuou. Então a Geórgia não contra-atacava tanto assim naquele momento. Eu falei, não vou entrar.
Só que eu queria muito buscar uma virada da República Tcheca. Naquele momento ela perdia por 1-0. Mas não tinha como entrar numa recuperação de resultado, numa virada, numa alavancagem, com uma cotação tão esmagada. E eu acabei ficando de fora. Para onde eu fui? Eu fui para o mercado de gols. Por quê? Porque começou a Geórgia a dar indícios de que ia contra-atacar. A República Tcheca começou a pressionar muito. Falei, vou para o mercado de gols, entrei no over à frente. E aqui foi o meu primeiro head em gols da Euro. Não bateu, consegui pegar um gol, depois não saiu outro. Teve um lance muito perigoso da Geórgia no finalzinho do jogo, que eles conseguiram perder. Deixa eu ver aqui na estatística se aparece no segundo tempo. Aqui, ó, grande chance perdida, né? Enfim, paciência. Esse foi o primeiro prejuízo que eu tive em gols na Euro. No Match Odds, eu fiquei com um prejuízo pequenininho também, que foi aquele prejuízo tentando buscar aquele gol da República Tcheca no início. Depois tivemos Turquia e Portugal. Peguei os 2 gols de Portugal, inclusive esse erro aqui do zagueiro da Turquia, do lateral da Turquia, mas eu já tinha vendido a minha posição, boa parte da minha posição, aqui antes do primeiro gol. Por quê? Porque parecia que Portugal ia respirar. Então eu estava dentro, comecei a entregar um pouco da posição, gol de Portugal. Logo em seguida, 2 de Portugal. Não deu nem tempo de fechar. Com o lucro no Match Odds, eu já comecei a inverter a minha mão para tentar buscar uma recuperação da Turquia, porque a Turquia continuava indo para cima. E eu até gravei um stories comentando, né? Eu achava estranho a Turquia ir para cima, porque naquele momento, perdendo por 2-0, a Turquia tinha um saldo 0. Pode ver que o saldo agora da Turquia é -1. E um saldo 0, jogando, por exemplo, por um empate contra a República Tcheca no último jogo, a Turquia se classifica. Mesmo como uma das... Vai que acontece na da Geórgia ultrapassar aqui, goleando Portugal. Mesmo assim, acho que a Turquia passaria com saldo 0, como uma das melhores terceiras colocadas. Mas a Turquia continua indo para cima. E aí eu falei, não, se Portugal está chamando a Turquia para contra-atacar, tem espaço para gols, mas também abre um espaço aqui para uma alavancagem. Então, eu botei um pouquinho do lucro contra a seleção de Portugal, mantive um pouco no bolso, né? E fui trabalhar o quê? O over à frente. De novo. E consegui pegar um gol só. Só um gol. Portugal também, festival de gol perdido, mais um prejuízo em over no dia de hoje. E aí partimos para o jogo da Bélgica com a Romênia. Gol da Bélgica aos 2 minutos de jogo, não consegui pegar. Obviamente, vim sedento para pegar esse gol, porque eu sabia que a Bélgica ia para cima com tudo, mas não deu tempo. Quem trabalhou pré-live numa correção de descida da Bélgica, excelente, já conversei com alguns amigos do trade aqui, algumas pessoas se posicionaram pré-live, também algumas se posicionaram pré-live em Portugal. E eu não me posiciono pré-live no jogo. Então eu esperei um sinal, esse sinal ele começou gol. E aí não teve como fazer nada. A Bélgica recuou depois, deu uma... Não recuou, não digo, né? A Bélgica falhou muitos gols no primeiro tempo, mas dava chance para a Romênia. A Romênia teve grande chance de marcar aqui, principalmente no segundo tempo. Ó. Teve 2 grandes chances. E eu falei, bom, vou pegar um pouquinho do prejuízo, entre aspas, não tinha clicado em nada no jogo. Falei, vou botar um pouquinho ali a favor da Romênia para ver se eu busco uma alavancagem. Foi bem pouquinho, prejuízo pequeno. Mas de novo entrei no over à frente. Por quê? Porque a Bélgica tinha contra-ataque, a Romênia vinha para cima. E olha como finalizou e como perdeu o gol a seleção da Bélgica. 10 finalizações, uma grande chance para um lado, 2 para o outro. Estive dentro do gol anulado do Lukaku, mais um gol anulado do Lukaku, aqui é o 64, e peguei esse gol do De Bruyne, mas faltou um. Então, esse dia de hoje, no sábado, os 3 over à frente que eu entrei, eu tive prejuízo. Então, eu tinha começado com 1, 2, 3, 4 lucros seguidos no mercado de gols, e agora 3 para trás. Isso é normal. Por quê? Eu estou trabalhando em cotações próximas de 2. A variância numa odd de 2 é totalmente normal, porque a sua taxa de acerto fica ali em torno de 50 e poucos por cento no longo prazo, né? Então, teoricamente, você precisa de muito volume para fazer dinheiro nesse tipo de cotação. E a tendência é, se está muito esticado, é voltar para baixo. Se está muito para baixo, é subir um pouquinho. Normal, tá? Então, o mercado de gols me puxou um pouquinho para baixo nessa Euro, mas continua sendo uma Euro muito boa para mim, principalmente em match odds, e eu continuo com esse perfil agressivo, muito por conta do resultado, né? Então, por enquanto, eu vou continuar nessa pegada um pouco mais agressiva. O que me preocupa? Nessa próxima rodada agora, teremos jogos em simultâneo no mesmo horário, entre aspas. Né? Eu sei que estou sendo redundante, mas para vocês terem uma ideia, serão somente 2 jogos por dia, no mesmo horário,
ou às 13 horas ou às 16 horas. E isso vai dificultar o quê? Atenção. Não sei se eu vou conseguir acompanhar os dois jogos. Vou ter que escolher um. Não posso me posicionar nos dois, a não ser que sejam em gols, porque senão eu vou prejudicar o meu desempenho, tá? E também tem essa situação de equipes já classificadas que podem colocar um time misto ou jogar de uma maneira um pouco mais, né? Então é bom tomar cuidado, tá bom? Deixa eu respirar. Eu tô cansado, né? Vamos falar um pouquinho sobre os outros jogos. Eu não consegui acompanhar quase nada além da Euro, tá? Mas vamos lá, ó. Dia 19, tivemos Criciúma vencendo o Goianiense, fora de casa. Botafogo empatando com o Atlético Paranaense no último lance de escanteio. Fortaleza venceu o Grêmio, o Juventude venceu o Vasco. São Paulo perdeu pro Cuiabá. Isso aqui foi um resultado que me surpreendeu. O Fluminense não conseguiu reagir contra o Cruzeiro. Esse gol no finalzinho aqui, ó, foi pra acabar. O cara saiu levando, driblando todo mundo. Foi pra acabar. O Inter venceu o Corinthians. O Santos voltou às vitórias aqui na Série B. O Avaí de novo agarrou no Brusque, né? Tempão que ele não ganha o Brusque. O Botafogo venceu a Ponte Preta. E o Coritiba venceu o América. No dia 20, o Flamengo venceu o Bahia no último lance. Gol do Davi Luiz. O Bahia jogou muita bola. Muita. Vitória goleou o Galo, que foi outro resultado que me surpreendeu demais. E o Palmeiras chegou a se complicar contra o Bragantino, mas resolveu a situação. Vila Nova 1-0 no Mirassol. Imaginei que o Vila Nova venceria, porque dentro de casa tem uma campanha muito boa, mas o Mirassol chegou a perder, pênalti aqui. Ceará Sport 0-0. No dia 21, tivemos Copa América, né? O Peru enfrentou o Chile 0-0. E no dia 20, a Argentina estreou na Copa América metendo 2-0 no Canadá, ó. Ainda não consegui acompanhar nenhum jogo de Copa América. Já me falaram que tá num clima de amistoso do caceta. Isso é tão ruim. Imagina ficar acordado até tarde pra ver isso daí. Meu Deus. E aí, hoje à noite, por enquanto, né? O Criciúma já venceu o Botafogo. E eu imaginei que o Botafogo poderia se complicar ali fora de casa, porque eu acho o clima ali de Criciúma bem hostil. Mas eu não quero falar sobre esses outros jogos pra gente poder falar no próximo pós-planejamento, tá? Eu tô extremamente cansado. Tem sido uma rotina muito foda, acordar cedo, aí eu faço BDM e já estudo jogos e vamos embora, vamos trabalhar. Não dá, ó, entre o almoço é sentar pra almoçar e voltar. Aí à tarde é sentar pra tomar um café e voltar. E assim, vamos que vamos. Mas tem sido bem recompensador. Eu tenho trabalhado muito bem, graças a Deus. Espero que esteja sendo uma boa Euro pra vocês também. E é isso, meus amigos. Vejo vocês. Deixa eu ver agora quando que acaba a segunda rodada da Euro. A terceira, desculpa. Terceira rodada da Euro vai até o dia 27. Dia 26, quarta-feira, é o último jogo da fase de grupos. Ucrânia e Bélgica, Eslováquia e Romênia, né? E aí depois já começam os playoffs. Então, eu vou fazer o nosso pós-planejamento na quarta-feira à noite. Combinado? Por enquanto a gente vai falando um pouquinho mais de Euro. Não esquece de comentar aqui embaixo como é que tem sido, não só para mim, para outras pessoas saberem também, para a gente poder debater. É bem legal. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, pelo apoio, e a gente se vê na quarta-feira à noite. E no BDM amanhã. Um abraço.